Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Deuteronômio. É isso aí, a partir do capítulo 18 agora. Amém? Sejam bem-vindos para mais um dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Deus, por mais uma semana que encerramos a nossa leitura, crendo que na próxima o Senhor estará conosco, o Senhor estará nos orientando, estará nos trazendo até aqui novamente reunidos para conhecer mais de Ti e da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Pai, que o Teu Espírito esteja levando-nos ao arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Continuamos aí recapitulando algumas coisas que Moisés está aí recapitulando com o povo de Israel, que nós já vimos nos livros anteriores. Capítulo 18. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, viverão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Eles não terão herança entre seus irmãos, e o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este será o direito do sacerdote sobre o povo, sobre os que oferecem sacrifícios, seja boi, seja ovelha, darão a eles o ombro, as queixadas e o estômago. A eles dará também as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Perdão, gente, tive que atender a porta. Então, continuando o versículo 4. A eles dará também as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois foi a eles e a seus filhos que o Senhor, seu Deus, escolheu dentre todas as tuas tribos, para exercer o ministério do nome do Senhor todos os dias. Então, como já falamos, só recapitulando, os levitas eles não tiveram herança, territorial das partes de Israel. E então também eles não tinham, terra para cultivar. Esse tipo de trabalho eles não iam fazer, porque o trabalho deles, o ofício dos levitas era servir no ministério, no tabernáculo, nas coisas do Senhor. E aí, por isso, então, todas as tribos de Israel deveriam ceder para os levitas um pedaço de terra dentre as suas cidades, as suas terras ali, e também eles iam ter, direito de se alimentar. A provisão deles vinha daquilo que era oferecido ao Senhor, os sacrifícios, os holocaustos, e aqui tem no versículo 3, no versículo 4, especificamente ali as partes, por exemplo, do boi, da ovelha, do animal que eles poderiam ficar para si, que não seria queimada, enfim. Assim como também o cereal, o vinho, as outras coisas. Tainá? Peraí, gente. Amém. Continuando então, versículo 6. Quando um levita sair de qualquer cidade de Israel, onde habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, a fim de ministrar no nome do Senhor, o seu Deus, como todos seus irmãos levitas que ali se encontrarem diante do Senhor, poderá comer uma porção igual à dos outros, além das vendas do seu patrimônio. Falando especificamente quando eles forem a Jerusalém, ao templo, oferecer uma oferta, enfim, As abominações das nações. 9. Quando tiver entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitará as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem queime seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E a gente vê aqui uma lista de várias coisas que entram dentro da feitiçaria, O agoureiro, etc. Que às vezes hoje nós temos um entendimento, talvez, de pessoas que fazem coisas, como que eu posso dizer? Algo muito específico, Mas tem outras coisas que se enquadram nessa questão da feitiçaria, Simpatia, enfim. Então tinha uma lista de coisas que não eram bem vistas, E eram consideradas feitiçarias aos olhos do Senhor. Versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa essas nações diante de ti. Será perfeito diante do Senhor, teu Deus. As nações que há de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. O próprio
Faraó, né, no Egito, tinha seus conselheiros e dentre eles alguns considerados ali feiticeiros, magos, enfim, né? O grande profeta. Versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta como eu do meio de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pediu o Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram, e eu lhes levantarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. E hoje, então, só recapitulando, sabemos que é Moisés que está fazendo esse discurso, né? Então, por isso que ele fala: o Senhor vai levantar outro profeta como eu. Tá falando de si, né? Porque ele era profeta do Senhor. Ele lembra o episódio do Monte Horebe, que o povo teme, né, ver a glória do Senhor e diz que não quer mais vê-lo. Então, a partir dali, o Senhor também institui que sempre haveria um profeta no meio do povo, e esse profeta, então, é quem Deus fala, e ele eleva as palavras do Senhor, né, para o povo. E aí, ele tá falando aqui daquele que não ouvir o profeta, né, mas também tá dando um conselho, uma correção vai haver, né, para o profeta que falar aquilo que não foi Deus quem mandou, né, será morto. Naquele tempo, morto literalmente. Hoje nós entendemos como a morte espiritual, né, porque esse julgamento vai haver no grande dia, no dia do Senhor, tá? Versículo 21. Se disser no teu coração: como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta, e não tenham temor dele. Então, o que ele está dizendo, né? O profeta vai falar algo, vai acontecer ou não vai. Então, há profecias, na palavra a gente vê que são muito normalmente direcionadas ao povo de Deus como um todo, mas pode acontecer algumas vezes ser pessoal para alguma pessoa. E hoje eu acho que quando nós recebemos uma palavra, a gente vive muito atrás de que aquela palavra se cumpra, né? Mas eu creio que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás daqueles que são seus servos, né? Então nós não devemos correr atrás de cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Eu creio que o Senhor vai abrir as portas e as coisas vão se encaminhar para que aquilo se cumpra, e de alguma maneira ele revela antes, ou para que nós nos corrijamos de estar andando de acordo com a sua vontade, né, ou por um alerta às vezes de algo, mas aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer porque foi determinado pelo Senhor. A nossa parte é viver de acordo com a palavra, né, para que as bênçãos e as promessas dele nos alcancem e se cumpram na nossa vida. Amém? Então, vamos para o capítulo 19 agora, então. As cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações cuja terra te dá, e tirar delas tudo o que tem, e morar nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades reservará na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Construirá caminhos para elas e dividirá em 3 partes o território que o Senhor teu Deus te dá em herança, para que nelas se acolha todo homicida. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas, terá a vida salva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo sem ódio premeditado. Por exemplo, aquele que com o seu próximo entrar no bosque para cortar lenha e no momento de levantar o machado para cortar a árvore, o ferro se separa do cabo e atinge ao seu próximo, e este morre. O tal fugirá para uma dessas cidades e viverá. Porque a família tinha direito a ter, fazer justiça ali, né? A vingança, algo assim. Então ele correndo para essas cidades, a família não poderia ir lá, tirá-lo de lá para matá-lo, tá?
Versículo 6. De outra forma, o vingador do sangue enfurecido perseguiria o homicida e, alcançando por ser longo o caminho, lhe tiraria a vida, não sendo ele culpado de morte, pois não o odiava antes. Portanto, eu te ordeno, 3 cidades separará. Se o Senhor teu Deus ampliar as tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que teus pais jurou dar-te, desde que guarde todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-lo, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentará outras 3 cidades além destas 3, para que não se derrame o sangue inocente no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e seja culpado de derramamento de sangue. Se contudo alguém, por ódio ao seu próximo, lhe armar cilada, levantar-se contra ele e o ferir mortalmente, de modo que morra, e se acolher a alguma destas cidades, os anciãos da cidade mandarão prendê-lo e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para que morra. Não terá piedade dele, antes eliminará de Israel o derramamento de sangue inocente, para que te vá bem. Não mude os marcos do teu próximo, que teus antepassados fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Então, também já falamos sobre isso, a respeito da cidade de resgate. Aqui vimos só um pouco mais claro essa questão da autorização do vingador, do sangue, enfim. As testemunhas, versículo 15. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa acusada, acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, fará com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminará o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terá piedade dela, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Amém. Terminou aqui o 19. Então vamos ler o 20. Só temos 12 minutos de live, podemos ler mais um. Então, a mobilização para a guerra. Quando sair à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerá, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desanime o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorize diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais dirão ao povo: Qual é o homem que construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro desfrute dela em seu lugar. Qual é o homem que prometeu casamento a uma mulher e ainda não a recebeu? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Os oficiais continuarão a dizer ao povo: Qual é o homem medroso e de coração covarde? Volte à sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se desanime como o seu coração. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, os comandantes dos exércitos se colocarão à frente do povo. Ao marchar contra alguma cidade para combater contra ela, proponha-lhe antes a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiará. Quando o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, matará todos os homens à espada, quanto as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti, e comerá o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Assim, fará todas as cidades mais afastadas, que não pertencerem às cidades destes povos.
nas cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, porém, nada que respire deixará com vida. Dentro de Canaã, eliminariam. E aí, isso que ele falou anteriormente, são cidades que eles pudessem tomar além, né, dos territórios ali inicial, né, dos limites iniciais ali que o Senhor já deu a eles, tá? E aí eles teriam autorização para as mulheres, as crianças, os animais tomar como despojo. Mas dentro das cidades ali da terra que o Senhor prometeu a eles, eles deveriam eliminar tudo e não ficar com nada. 17. Antes as destruirá totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor teu Deus te mandou, para que não vos ensinem a imitar as abominações que fazem em honra a seus deuses, e venham a pecar contra o Senhor vosso Deus. A gente vê que esse povo que morava ali era um povo muito cruel e muito ímpio, né? A gente percebe a ira do Senhor, né? Pelo povo que habitava a terra de Canaã naquele tempo. O Senhor, além de autorizar o povo de Israel e de levantar um povo para que tome a terra deles, né, o Senhor ainda quer eliminar esse povo da face da terra, e o Senhor fala que eles não ensinem a vocês as práticas más que eles tenham, né? O Senhor não gostaria que aquilo se perpetuasse. E aí a gente vê que de algum lugar originou esse mal. E hoje eu entendo que há muitos no mundo vivendo hoje como esse povo vivia, né? Atraindo a ira do Senhor para si, mas ele também tem um plano que ele estabeleceu para nós, né? O plano de salvação, a vinda de Jesus, os últimos dias. Então, esse juízo que no Antigo Testamento, que no povo de Israel, o Senhor fez nesse tempo dessa forma, hoje não será feita dessa maneira, né? Mas haverá um tempo determinado e essas pessoas ainda têm a oportunidade, né, de se arrependerem. Versículo 19. Quando sitiarem uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para tomar, não destrua as suas árvores, cortando-as com o machado, porque do seu fruto comerá. Não as cortará. São as árvores do campo pessoas para que sejam sitiadas por ti? Somente as árvores que souberes não ser frutífera poderá destruir e cortar, a fim de edificar baluartes contra a cidade que está em guerra contra ti, até que seja derrubada. Tá bom? Então a gente vê no início ele falando, né? O Senhor vai dar a vitória, vocês vão tomar cidades além do território que eu dei para vocês, mas Deus, os chefes aqui, os comandantes ainda vai dizer para algumas pessoas se retirarem, né? Aqueles que ainda não aproveitaram algo ali da sua vida, enfim, ainda não tiveram, plantou uma vinha, ainda não colheu, ficou noivo e ainda não casou, né? Voltem. Porque para que não morram e não recebam, né, aquela bênção. Então, apesar de ter batalhas, de ter lutas, de Deus prometer a vitória, alguns poderiam ficar pelo caminho, né? Não significava que não houvesse nenhuma baixa no exército de Israel. Vamos ler o 21 também, porque temos 18 minutos de live. Esses capítulos estão mais curtinhos, a gente vai dando continuidade. A morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que o Senhor te der em posse, se achar no campo alguém morto, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado na canga, e a trarão a um vale de águas correntes que nunca tenha sido cultivado nem semeado. Ali, nesse vale, lhe quebrarão a nuca. Depois os sacerdotes filhos de Levi se aproximarão, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoar em seu nome, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo dano. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a bezerra cuja nuca foi quebrada no vale. E dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Se é favorável ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não põe a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado, assim eliminará no meio de ti a culpa do sangue inocente, e fará o que é justo aos olhos do Senhor. Né? Então, tem um ritual aqui, um sacrifício do animal, por esse sangue inocente, e o culpado que ninguém sabe quem é, porque ninguém viu.
tinha que haver uma remissão, então, né? Dessa morte e desse pecado, consequentemente, né? De quem o matou. O casamento com cativas de guerra. Quando for a guerra contra teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e o fizer prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoe e queira tomar por esposa, então a trará para a tua casa, ela raspará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso a tomará, tu serás seu marido e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, a deixará partir livre, mas não a poderá vender nem maltratar, pois foi tua mulher. Olha também que interessante, né? A respeito da mulher estrangeira. O direito do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e ambas lhe derem filhos e o primogênito for filho da desprezada, no dia em que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar o direito da primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é primogênito. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Algo ali que a gente vê, por exemplo, com Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó não, gente. Com os filhos de Lia, os filhos de Raquel, né? Lia era, de uma certa forma, desprezada, né? Mas ela deu o primogênito a Jacó. Os filhos desobedientes, versículo 11. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castiguem não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirpará o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Os cadáveres dos supliciados. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça morte e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrará no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. E aqui a gente vê também mais um exemplo que mostra que Jesus se fez maldição, né? Quando se fala ele se fez maldição, né, para nos salvar, porque aquele que morria pendurado num madeiro era considerado maldito aos olhos do Senhor. A gente vê aqui em Deuteronômio, né? Não necessariamente crucificado, mas já havia esse tipo de morte, né? Pendurado no madeiro. Então, lemos aqui 4 capítulos, é isso? Lemos isso, 18, 19, 20 e 21. Andamos bastante. Acho que demos para compensar o dia que não tivemos live essa semana, amém? Então hoje é sexta-feira, que vocês tenham um bom fim de semana, descanso com a sua família, consigam realizar aí o que vocês estão planejando, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês, da sua parentela, sua casa. E se Deus permitir, semana que vem, na segunda, estaremos aqui de novo para continuar a nossa leitura de Deuteronômio e bem como, né, a nossa leitura bíblica. E Deuteronômio não tem muitos capítulos, quem sabe na próxima semana mesmo nós conseguimos concluir, né? Sempre que possível eu vou lendo mais alguns capítulos. Nós normalmente lemos 2 capítulos por dia, mas quando, né, eu vejo que tem um pouquinho mais de tempo, o capítulo foi um pouco mais rápido, a gente estende mais um pouquinho, assim a gente vai avançando. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Obrigada pela sua companhia aqui comigo. Não deixe de comentar para eu saber que você esteve aqui, de curtir o vídeo, de enviar para alguém que você acha que vai acrescentar na vida dessa pessoa a nossa leitura, o que nós falamos aqui hoje. E é isso, gente. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Uma boa noite.